O tema de hoje é coragem e medo. Vamos começar definindo o que é medo. O medo é um sentimento capaz de nos paralisar, deixando-nos incapazes de fazer ou falar muitas coisas. Todos temos ou tivemos em nossa vida algum momento com medo. Vou dar um exemplo bem prático para a gente refletir. Todo mundo foi aprender a andar de bicicleta, ou de patins, ou alguma coisa que precisava de equilíbrio. Tivemos medo ou não de cair da bicicleta no começo? Mas insistimos, talvez até caímos, mas nos levantamos. Perseveramos, pois a vontade de aprender a andar de bicicleta foi mais forte. Então, nós podemos dizer que a coragem, ela não elimina o medo. Então, a coragem é uma atitude que tomamos, mesmo com medo, para vencer alguma coisa. Existem vários tipos de medos que podem ser pequenos temores ou grandes dificuldades, até um pânico. Aí tem que procurar ajuda profissional. Vamos partir agora de um princípio que tudo que plantamos, nós colhemos. Eu trouxe alguns exemplos que não são receitas, mas sugestões. Exemplos. Tenho medo da solidão. O que eu posso fazer? Será que eu procurando ser uma pessoa gentil, amável, para que as pessoas se sintam bem na minha companhia? Será que isso ajuda a superar esse medo? Tenho medo de uma doença que vai me causar dor. Se eu começar a plantar a saúde através de bons hábitos, cultivando bons pensamentos e sentimentos, será que isso me ajuda a superar esse medo? Tenho medo do que pensam, que vão pensar de mim se eu fizer alguma coisa. Mas se eu fizer alguma coisa do jeito que eu gostaria que fizessem para mim, a minha consciência estará tranquila. Medo de errar. Nós erramos e ainda continuaremos errando. Mas se não tentarmos, nunca saberemos. Faz parte da nossa evolução tentativas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a coragem. Como vimos, a coragem não é a ausência do medo, mas sim a capacidade de enfrentar situações difíceis, mesmo estando com medo. Então, alguns exemplos de situações desafiadoras que as pessoas podem passar e enfrentar com coragem. Pessoas com poucos recursos materiais perseveram diante das dificuldades, então elas demonstram uma coragem motivada pela necessidade de sobrevivência. Pais corajosos são aqueles que educam seus filhos com base em valores morais e éticos. Eles têm coragem de até parecerem antiquados, mas levam a sério esse tipo de educação. E os filhos corajosos são aqueles que amam seus pais e não se deixam guiar por modismos. O cidadão corajoso, ele ama a sua pátria e respeita as leis vigentes. Eles têm coragem de serem honestos e não querer levar vantagem em cima de ninguém. O ser humano verdadeiramente corajoso não tem medo de amar. Exemplo foi Jesus, que nunca abandonou suas convicções. E mesmo no sofrimento, ele perdoou. Ele exemplificou que tem que ter mais coragem em perdoar do que revidar. Coragem de ser amável, de ter respeito e ser acolhedor, independente de qualquer situação, sem se importar com o que vão pensar de nós. Coragem de tentar ser melhor do que já somos hoje. Será que sou corajoso para admitir um erro meu?
identificando o erro, tenho coragem de pedir perdão? Ou o medo de parecer falível é maior? Coragem de oferecer a face do amor a quem oferece a face da violência para nós. Essas são coragens de força moral. Somos corajosos quando dizemos a verdade, mesmo sem medo das consequências. Somos corajosos quando renunciamos a algo em favor de alguém que precisa mais, sem medo de que nos faltará. Assim, temos duas escolhas. Ou deixamos o medo nos vencer, ou o enfrentamos com coragem. Agora vou trazer para vocês um depoimento pessoal de coragem. Há muito tempo, muitos anos atrás, eu tinha um sonho recorrente. Era um pesadelo e eu acordava sempre assustada. Eu andava numa rua escura e tinha um terreno vazio entre as casas. Quando eu passava em frente ao terreno, aparecia uma pessoa, corpo normal, mas uma cabeça bem grandona. Eu acordava assustada, não conseguia dormir mais. No sonho, eu tinha consciência do que estava acontecendo e resolvi enfrentar. Quando eu parei na frente do terreno e vi a pessoa com aquela cabeça enorme, eu fui para cima dela e dei um tapa na cabeça dela. E a cabeça caiu. Aí eu vi quem era a pessoa. Vocês querem saber quem era? Era a minha mãe, gente. Aí eu pensei, tinha medo de apanhar da minha mãe, porque ela batia muito na gente quando era pequeno, quando éramos pequenos. E eu perdoei por esse sonho, mas era coisa da minha cabeça, era um medo que eu criei por conta de uma criação mais rígida, mais dura. E hoje eu consigo falar para minha mãe que eu amo ela muito. Sem nunca ter escutado, mas hoje eu escuto ela responder, eu também te amo. Então, finalizando as nossas reflexões de hoje, não vamos deixar o medo atrapalhar a nossa vida. A cada manhã, quando acordar, vamos cultivar pensamentos positivos, pois só conheceremos a nossa força quando enfrentarmos as nossas fraquezas. Então, eu peço para vocês que, nesse momento, procurem fechar os seus olhos e vamos buscar na nossa memória algo que nos deu medo e que conseguimos superar. Foi uma pessoa? Uma situação? Essa mesma força que nos motivou mostra que somos capazes. Então, mergulhemos dentro de nós, naquele ponto onde está essa nossa coragem, e busquemos utilizar para alguma situação no presente, acreditando na nossa capacidade, tendo fé em nós mesmos.